Dados que a Juliana traz hoje nessa reportagem mostram que durante a gestão Bolsonaro houve uma queda no número de prisões por ações contra a corrupção. É possível, ministro, dizer que durante a gestão Bolsonaro eles foram mais leves no combate à corrupção? Houve muita interferência indevida no trabalho das polícias, tanto no sentido de induzir a atuação policial em relação a alguns temas, vimos isso em relação à própria eleição de 2022, como também de haver proteções indevidas, claro, a certos casos ou certos personagens. Essas trocas, por exemplo, acabaram com certeza embaraçando muito esse trabalho que precisa ser conduzido segundo a lei, sem espetacularizações, mas não pode, obviamente, ser alvo de esse tipo de intervencionismo. Eu creio que isto foi muito deletério e, por isso, a orientação do presidente Lula tem sido no sentido de respeitar plenamente a autonomia técnica de cada investigação e o parâmetro ser somente a lei. O que nós cobramos é sobriedade, o que nós cobramos é cautela, prudência, mas seguir estritamente aquilo que a lei manda, sem nenhum tipo de desvio de poder ou desvio de finalidade. Ministro, boa tarde. Leonardo Sakamoto aqui, prazer tê-lo conosco. E falando nessa questão desse freio de arrumação do atual governo com relação à interferência da polícia, a gente sempre fala da PF, mas eu queria que o senhor falasse um pouco da Polícia Rodoviária Federal. A PRF ela é fundamental para o país, ela mesma atua até no combate ao trabalho escravo, como o senhor bem sabe, né? Mas ao mesmo tempo a gente viu a PRF no final do governo Bolsonaro trancando estrada para o transporte de eleitores do presidente Lula no segundo turno das eleições, como a gente viu as investigações, vimos, de certa forma, fazendo um pouco de corpo mole no trancamento de rodovias em protestos de bolsonaristas contra a eleição de Lula. Né, tivemos casos como aquela própria Câmara de Gás triste, né, que foi feita em Sergipe por dois agentes da Polícia Federal matando um trabalhador, né, jogando uma bomba de gás no fundo. O que o senhor acredita que neste momento, com a substituição e troca de governo, essas interferências do governo passado que causaram problemas na Polícia Rodoviária Federal foram sanadas? A Polícia Rodoviária Federal, neste momento, ela é outra? Sim, sem dúvida, é outra, e nós estamos dia a dia cuidando para que esse saneamento seja feito. Veja que havia, por exemplo, Sakamoto, omissões ou atuações atípicas, inclusive da corregedoria da instituição. E foi preciso trocá-la, porque as apurações não andavam, não evoluíam na velocidade certa. E havia atos que, inclusive, hoje estão sendo apurados. E houve troca dos dirigentes, tanto nacionais quanto estaduais, com esse sentido, de fazer com que a Polícia Rodoviária Federal volte a ter plena respeitabilidade social, se livre dessas práticas violadoras de direitos humanos, como a tragédia que aconteceu em Sergipe, e outras, e ao mesmo tempo seja uma polícia eficiente. Hoje mesmo na minha rede social mostrei a apreensão de armas que a Polícia Rodoviária Federal está fazendo, de armas ilegais. Também houve redução de acidentes, porque a Polícia Rodoviária Federal voltou a fazer o seu papel. Então, é uma atividade cotidiana, eu diria que é um processo em curso, mas, sem dúvida, a Polícia Rodoviária Federal é outra em relação a desvios, como você mencionou, que há esse contraste. Se você vai no dia 30 de outubro, você tinha uma Polícia Rodoviária presente, dia do segundo turno, com um nítido viés, com distribuição assimétrica no território nacional. Isso está sendo apurado pela Polícia Federal. E você tem, nos dias subsequentes, bloqueios de estradas, bloqueios criminosos de estradas, e essa polícia, que foi ultra presente no dia, de repente se tornou hiper ausente. Então, esse contraste mesmo já mostra que havia muitas coisas erradas no passado.